Não é fácil, mas é possível. Essa é uma frase que a minha psicóloga fala desde o primeiro dia de consulta com ela. Eu achava que era só uma frase bonita, até que eu entendi o real significado dessa frase, e foi essa mesma frase que mudou totalmente o rumo do meu tratamento de saúde mental. Desde a minha primeira consulta, a psicóloga dizia para mim sobre o autocuidado. E que o autocuidado não era só eu estar dentro de um consultório, não era só fazer o uso da medicação, que tinham coisas que eu precisava fazer durante o dia e que iam me ajudar a passar por aquele momento. E esses cuidados era a meditação, era escrever no caderno das emoções, era fazer uma atividade física, mas nada disso eu queria fazer. E eu dizia para mim mesma, eu não dizia para ela, eu dizia para mim que não teria resultado, porque aquilo ali não ia resolver meu problema. Que o meu problema era muito mais complexo, era muito mais profundo do que ficar ali meditando, fazendo caminhada, escrevendo no caderno, que aquilo não ia me trazer uma solução, e que eu precisava de uma solução, era isso que eu queria. E aí, em todas as consultas, eu sempre dizia para ela que estava tudo bem, que as coisas estavam caminhando, e não estavam. Eu não estava vendo resultado, eu não estava melhorando, mas ela, com a experiência dela, já sabia que não estava tendo resultado nenhum, né? Que eu só estava enganando. Até que eu decidi dar uma oportunidade e fazer por uma semana. Fiz, não deu resultado. Fiz na segunda semana, também não deu resultado. E aí é que eu descobri o meu maior problema. O erro não estava na execução da coisa em si. O problema estava que eu só estava executando, eu não estava vivendo, sentindo aquele momento. Na minha cabeça, eu fazia esperando o resultado final daquilo, esperando a solução mágica dos problemas da minha vida. E não era isso que ia acontecer. E talvez esse seja também o erro que você cometa. Você faz, mas você não vive, você não entende o propósito daquilo. Você só faz no automático como um robô, assim como eu fiz durante muito tempo. Eu só sentava e meditava e dizia, eu não consigo me concentrar, pronto, já deu, 5 minutos foi ótimo. Ia fazer atividade física achando que a atividade física era um benefício só para o meu corpo. E achava que escrever era tipo assim, vou escrever porque em algum momento ela vai me pedir esse caderno para querer olhar o que eu estou escrevendo, analisar, de repente discutir caso. Eu achava real que era isso, mas não era. Além disso, ainda tinha um outro detalhe. Por conta do apego inseguro, ansioso, eu vivia correndo atrás das pessoas, querendo me explicar, me justificar, dizer por que eu estava tendo aquele tipo de atitude, que a pessoa poderia estar entendendo errado. E aí usei o autocuidado, né, as atividades, as práticas que a psicóloga me pedia. Eu comecei a usar aquilo como desculpa para as pessoas que se afastaram de mim. Olha, eu estou melhorando, eu estou fazendo meditação, eu estou fazendo acompanhamento com a psicóloga. Mas por quê? Porque tudo aquilo ali era uma tentativa desesperadora minha, da minha criança interna, de manter as pessoas perto, porque é isso que o apego inseguro ele faz. Na verdade, quando eu ia atrás das pessoas para buscar validação, né, para mostrar que eu estava me cuidando, para mostrar que eu merecia uma oportunidade com aquela pessoa, que eu merecia uma nova chance, na verdade, isso era um grito da minha criança interior de, olha, não me abandona, não saia da minha vida. Porque é exatamente isso que a gente que tem apego inseguro faz, buscar validação, provar através de N coisas que a gente merece ter a pessoa na nossa vida. E eu fiz isso com o autocuidado também, com as pessoas que saíam da minha vida, que se afastavam de mim. Porque, de alguma forma, eu sufocava. E comecei a dizer, olha, eu faço meditação, eu faço
escrita no caderno, eu faço atividade física, isso são as recomendações que a psicóloga pediu, e dizia com racionalidade que aquilo ali ainda não tinha dado resultado, que eu tinha começado há pouco tempo. Mas, na verdade, eu não tinha resultado porque a minha cabeça era isso. Eu queria um resultado rápido para as soluções da minha vida e para manter as pessoas perto, para provar para aquelas pessoas que eu estava mudando, que eu estava melhorando e que eu merecia que ela me desse uma oportunidade. E como já se era de esperar, não tinha resultado nenhum, não tinha melhora nenhuma. E eu resolvi buscar a fundo o que acontecia, por que para as pessoas funcionava e para mim não funcionava. E foi então que eu descobri o real sentido do autocuidado para a minha vida. Eu entendi que a atividade física, ela não era sobre o meu corpo, ela era sobre a minha mente, e que a gente começava a se cuidar de dentro para fora. Que a atividade física, que o caminhar ia melhorar o meu fluxo sanguíneo no cérebro, ia me gerar os hormônios, né, da endorfina, da serotonina, e que isso é que ia me dar a disposição e a energia necessária para que eu seguisse o meu dia, para que eu conseguisse executar todas as tarefas que eram importantes para o meu dia. Eu entendi que meditar é o que ia me tirar daquele ciclo da ansiedade, ia me tirar do e se, porque o ansioso ele vive com o se. A gente sempre tem uma alternativa, sempre tem um plano B, mas na verdade isso é uma característica da ansiedade. A gente sempre tem o e se não der certo, mas e se acontecer isso? Não, eu não estou sendo ansiosa, eu só estou sendo prevenida. Então a meditação, ela ia me trazer para o momento presente, ela ia me trazer o equilíbrio, a paz. A atividade física ia me dar energia para executar as minhas tarefas obrigatórias que todo ser humano tem durante o seu dia. A meditação ia me dar a paz de centrar naquilo que eu precisava fazer, de focar naquilo que era importante para mim. E o caderno das emoções não era só escrever, porque em algum momento a psicóloga poderia me pedir para analisar ou para discutir caso. É porque escrever ia ser uma forma de desabafo, ia me mostrar os meus padrões de pensamentos e ia também me ajudar a nomear o que eu sentia, porque muitas vezes a gente sente e fica tudo aqui, a gente não expõe, a gente não fala, primeiro porque muitas vezes a gente nem tem rede de apoio, segundo que quando tem alguém que se disponibiliza a ouvir, a pessoa não aguenta ouvir por muito tempo, porque sim, a gente fica naquele ciclo de repetir aquele assunto. E não é uma coisa que a gente queira, não é uma coisa voluntária, proposital. É porque a nossa cabeça está no looping. A gente não consegue parar de pensar naquilo. E aí eu entendi que os três juntos iriam me ajudar a seguir o meu dia. E que a higiene do sono ia me dar aquela qualidade de sono que todos os médicos, todos os profissionais dizem que a gente precisa, que não basta só dormir, tem que ter um sono de qualidade. E aí eu comecei a executar que 8 horas da noite, 8h30 no máximo, eu estaria encerrando as minhas atividades com o celular. Eu faria um clima para dormir, né? Pouca luz, já ia treinando o meu cérebro, né? Deitar para assistir uma televisão com a televisão já programada ali para dormir, o telefone ia ficar longe de mim, ia desligar e deixar ele carregando em outro cômodo da casa, porque a tela do celular ela é feita para te manter em alerta, para te manter ali acordado. E isso foi primordial para a minha vida. E a lição mais importante que eu tirei disso tudo é que o autocuidado, essas técnicas que a minha psicóloga ensinou, elas não são um checklist só, sabe? É um compromisso comigo. É me comprometer com a pessoa mais importante do meu universo, que sou eu.
que eu não preciso provar nada para ninguém, que está na minha vida quem quer estar, que só convive comigo as pessoas que estão dispostas a entender que eu estou em transformação, que eu não preciso buscar validação em ninguém, que eu preciso fazer todas essas práticas por mim. E talvez esse seja o seu erro. Você também esteja fazendo para agradar alguém, para que alguém fique na sua vida, para que essa pessoa reconheça o quanto você se esforça, o quanto você se dedica. E não é por aí. Você precisa fazer por você. E não estou aqui te dizendo que isso vai ser fácil, porque não é fácil, mas é totalmente possível. A frase que a minha psicóloga sempre disse, que não é fácil, mas é possível, hoje ela tem o real sentido. Porque há pouco mais de um ano que eu faço meditação. Quando eu sinto que a minha ansiedade ela está um pouco acima, eu geralmente faço 2 vezes ao dia, mas quando ela está um pouquinho acima, eu faço 3 vezes ao dia. E uso a técnica da respiração também para me ajudar. Mas não é fácil. No início você vai ter ali o seu pensamento na discussão que você teve com alguém, a resposta que você poderia ter dado, nas obrigações de casa, no estresse com o marido, com o filho, com o trabalho, com o tempo que você acha que não tem, que não vai dar para fazer tudo que você precisa fazer naquele dia. Aquele dia que você olha e fala assim, cara, eu tô cheia de coisa para fazer, não vou conseguir fazer tudo nesse dia. E é isso. A meditação, a atividade física e o escrever no caderno, ele vai te ajudar nessa caminhada do seu dia a dia, no processo que é o seu dia a dia. E não é realmente fácil, mas é totalmente possível. E você vai precisar de um tempo, e o seu tempo é diferente do meu tempo, é diferente do tempo das pessoas que estão à sua volta. E você precisa entender que as pessoas que vão estar com você são as pessoas que realmente acreditam em você, e muitas vezes você não vai ter ninguém, mas se tiver, se você acreditar em você, isso daí já é o suficiente para que a coisa funcione. E se esse vídeo de alguma forma te tocou, se você se identificou, se você conhece alguém que vive isso também, comenta aqui embaixo, me deixa saber, curta esse vídeo, compartilhe encaminhando para as pessoas que precisam ouvir isso, que você sabe que passa por isso, mas que você está sem graça de falar com elas sobre isso. Eu vou adorar poder ajudar essa pessoa. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.